Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã, louvando, engrandecendo, magnificando o nome do nosso Deus. Ele que vive e reina para todos sempre. Amém? Quero contigo nós estarmos aí na leitura da palavra do Senhor, nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Nós vamos estar lendo aí nesta manhã 1 Samuel, capítulo 17 e 18, também Zacarias 7 e 8 e 1 Tessalonicenses do 3 ao 5. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Nós também iremos convidar vocês para estar conosco sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. E nós temos os nossos cultos às 19 horas. Você que não tem lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo daquele que vive e reina para todos sempre, nosso Deus. Então, você é o meu convidado especial a estar adorando o nosso Deus, a estar buscando a sua face, nos entregando a Ele. Ele tem verdadeiramente achado em nós verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Então, hoje, dia 6/8/2025, nós temos a alegria de estar buscando o Senhor. Eu quero orar contigo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, fortalecido, e a tua boa mão, ó Pai, tem feito, Senhor Deus, toda a diferença na nossa vida. Então ministra sobre nós com o teu poder, com a unção do teu Santo Espírito. Faça, Senhor Deus, com que nós sejamos renovados, ó Pai, pelo teu poder. Faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos na tua graça, cresçamos no teu conhecimento. Que haja, Senhor Deus, o brilho, Senhor Deus, do teu Espírito Santo em nós, que nós possamos, ó Pai, viver de um modo assim excelente na tua presença. Então fortalece, Senhor Deus, os teus filhos, fortalece, Senhor Deus, as tuas filhas, e faça, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, abençoadíssimo, ó Pai, pelo teu poder, pela unção do Senhor, ó Pai. Assim, Senhor Deus, que o Senhor venha nos ajudar a transpor com as barreiras, com as dificuldades, e que nada, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, nos afastar do Senhor, mas que nós possamos, ó Pai, no teu nome, ser, Senhor Deus, uma bênção. Nos ajuda, Senhor Deus, a estar crescendo, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, levando a tua palavra, Senhor Deus, a todas as pessoas, ó Pai, para que possam experimentar, Senhor Deus, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Assim, Pai amado, Pai querido, na saúde, da paz, da alegria, prosperidade, toma, Senhor Deus, meu filho Brendo nas tuas mãos, ó Pai. Deus, ele tem uma causa na justiça nesse dia de hoje, ó Pai, dá vitória ao Brendo, Senhor Deus. Deus do céu, não deixe, Senhor Deus, com que as artimanhas desse mundo, ó Pai, venha sobressair, Senhor Deus, sobre a vida do meu filho, Senhor Deus, mas que venha o Senhor, ó Pai, entrar com as tuas providências, aquilo, Senhor Deus, que é verdadeiro, aquilo que é justo, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, trazer, aleluia, sobre a vida dele, Senhor Deus, como acréscimo, ó Pai, para que ele possa, Senhor Deus, ser uma bênção nas tuas mãos. Assim, Senhor Deus, eu louvo, engrandeço, magnifico e exalto o teu nome. Então toma ele nas tuas mãos, dando saúde, paz, alegria, prosperidade. Também todos os outros meus filhos, ó Pai, que o Senhor esteja protegendo, guardando, livrando do mal. Também toma, Senhor Deus, meus amados irmãos e irmãs, ó Pai, operando, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos aqui orado, clamado, mas que venham, Senhor, com saúde, com paz, com alegria, fazendo, Senhor Deus, com que cada um, Pai, possa, Senhor Deus, receber, Senhor Deus, do Senhor, ó Pai, aquilo que tem clamado, tem chorado na tua presença, que tem, Senhor Deus, há muito, Senhor Deus, ó Deus, clamado ao Senhor. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, presente, Senhor Deus, na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Adair Santos, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Aleluia, Deus esteja protegendo e guardando. Que seja um tempo de vitória, um tempo de bênção, que o Senhor esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. É um tempo de bênção, é um tempo de nós
estarmos buscando ao Senhor, é um tempo de nós estarmos nos entregando a Ele. Então, que o Senhor esteja fazendo mais, do que a gente tem aí depositado diante dele, porque Ele é rico em abençoar, amém? Então, que seja o Senhor conosco, que seja o Senhor aí está ministrando sobre as nossas vidas. Eu quero te convidar para nós estarmos indo em 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, nós vamos fazer a leitura da palavra. E diz: e os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os seus homens de Israel se juntaram e se acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gade, que tinha de altura 6 côvados de 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e chamou as companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteus, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos. E nós seríeis, aleluia, e nós servireis, e nos servireis, melhor dizendo. Disse mais os filisteus: hoje desafio as companhias de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra, e eram os nomes de seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Aminadab, e o terceiro Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, aleluia, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos uma efa de grãos tostados, e estes 10 pães, e corre e levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. Estavam Saul
e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos campos, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir o rei o enriquecerá de grandes riquezas. Ele dará sua filha e fará livre a casa de seu pai, aleluia, em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu? Atirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu que afronta para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira. E Eliabe, aleluia, a ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a tua maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou, aleluia, lhe tornou a responder conforme as palavras primeiras. E ouvindo as palavras de Davi, aleluia, que Davi havia falado, anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o teu coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso e tomava uma das ovelhas do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão sobre a sua barba e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Mas disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi com as suas vestes, e pôs-lhe
sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do rio e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu lhe vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Disse, porém, Davi ao filisteu: tu vês a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso, correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram dos feridos dos filisteus pelo caminho, e saíram até Gade e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: de quem é filho este moço, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este moço? Voltando, pois, Davi
de ferir o filisteu, Abner o tomou e o trouxe na presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho? Jovem. E disse Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. Amém? Capítulo 18. Quero ir com os meus amados irmãos ao capítulo 18 de 1 Samuel. E sucedeu que, acabando de ele falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da sua capa que trazia de sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, até os olhos dos servos de Saul. Sucedeu, pois, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíam ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumento de música. E as mulheres dançando e cantando respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu que no outro dia, que um mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias, porém tinha na mão a lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Por isso Saul se desviou de si. Por isso Saul o desviou de si e o pôs por capitão de 1000. E saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Por isso Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Se-me somente filho valoroso, e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a mão dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser sogro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, o Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu bem isto bom aos seus olhos. E Saul disse:
eu lhe darei para que sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Disse, pois, Saul a Davi: com a outra será hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim dirás a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. E anunciaram os seus servos as palavras a Davi. E este negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém, ainda os dias não se haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu com seus homens, e feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe seus prepúcios e o entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus à campanha, sucedia que Davi se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Amém? Glórias a Deus. Quero também convidá-los para nós estarmos indo ao livro de Zacarias. Vamos ao livro de Zacarias. E no livro de Zacarias nós queremos também adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Zacarias, capítulo 7 e 8 de Zacarias. Amém? Vamos estar lendo capítulo 7 e 8 de Zacarias. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é maravilhoso. E aconteceu no 4º ano do rei Dario que a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu, quando o povo enviou a Sarezer e Regem-Meleque, os seus homens, à casa de Deus, para suplicarem o favor do Senhor e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos, profeta, dizendo: chorarei eu no 5º mês, fazendo abstinência, como tenho feito por tantos anos. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e permanecestes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuaste? Ou quando comeste e quando bebeste, não foi para vós mesmos que comestes e bebeste? Não foram essas palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada em paz, com as suas cidades em redor dela,
e o sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade, misericórdia, cada um para o seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar e deram-me um ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos, porque não, aleluia, para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações como de pedra, de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu ministério, por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, assim como ele clamou, e eles não ouviram, também eles clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Assim os espalhei com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem se voltavam, porque fizeram da terra desejada uma desolação. Também nós vamos ao capítulo 8 de Zacarias. Glórias a Deus. Capítulo 8 de Zacarias. Depois veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, um monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu cajado por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, brincando nas suas ruas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias será também maravilhoso os meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim se diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei, aleluia, o seu Deus. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, Ele é maravilhoso. Voltando aqui ao texto, versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as vossas mãos, e aleluia, ó vós que nesses dias ouvistes as palavras da boca dos profetas que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes desses dias, aleluia, porque antes desses dias não tem havido salário para os homens, nem lhes davam ganhos os animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo. Porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante desse povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá somente, aleluia, porque haverá semente de prosperidade. A vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. Glórias a Deus. Aleluia, a terra dará
a sua novidade. Glórias a Deus. Deixa eu me encontrar aqui. Deixa eu voltar aqui que a gente acha onde a gente está. Diz assim, no versículo 2: porque haverá semente de prosperidade, a vida te dará o seu fruto e a terra dará a sua novidade. E os céus darão os seus orvalhos e farei o restante deste povo, aleluia, herde tudo isto. E há de suceder, ó casa de Judá e a casa de Israel, que assim como foste uma multidão entre os gentios, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Mas temais, esforcem-se as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, não me arrependi. Assim tornei a pensar nesses dias fazer o bem a Jerusalém e a casa de Judá. Não temais. Essas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um ao seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas essas são, aleluia, coisas que eu odeio, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do quarto e o jejum do quinto e o jejum do sétimo e o jejum do décimo mês será para a casa de Judá gozo, alegria e festividade solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o povo do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas de nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está, aleluia, convosco no meio de vós. Amém? Eu quero também, em Zacarias capítulo 9, né? Ou não? Não. O 9 a gente fica para amanhã. Nós estamos aqui em Zacarias capítulo 7 e 8. Nós iremos a 1 Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses nós iremos ler 3 capítulos de 1 Tessalonicenses, 3, 4 e 5. Amém? 1 Tessalonicenses 3, 4 e 5. Nós vamos estar fazendo menção da palavra do Senhor no livro de 1 Tessalonicenses. Glórias a Deus. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinho em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que é para isso que fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil.
Vindo, porém, agora Timóteo, de vós para nós, trazendo-nos boas novas de vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor, porque a ação de graça poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todo, como também o fazemos para convosco, para confirmar os nossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como todos os santos. Amém? Vamos também ao capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Nós vamos fazer menção dessa preciosidade, palavra de Deus. Amém? Glória a Deus de Israel. Finalmente, irmãos, nos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais prosseguir, ou melhor dizendo, progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprime ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito, quando, porém, ao amor fraternal. Não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos amais uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, aqui ainda nisto aumenteis cada um, ou melhor dizendo, cada vez mais, e procureis viver quietos a tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, aleluia, Deus do céu, dizemos-vos, pois isso pela a palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não
precederemos os que dormem, porque o nosso Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que merecem, ou melhor dizendo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Agora, 1 Tessalonicenses capítulo 5, o último capítulo do livro, e eu quero contigo, nós estamos aí buscando ao Senhor. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disseram a paz e segurança, então lhes sobrirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em treva, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, aleluia, de noite. E os que se embebedam-se de noite. Mas nós, que somos o dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, aleluia, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Amém? Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, vos admoestam, e os que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz em vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros e consoleis os de pouco ânimo. Sustentais os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito Santo, não desprezais as profecias, examinai tudo e retende o que é bom. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amém. Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por, aleluia, por esta tarde, Agora a tarde, 12:20, que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja nos confortando,
Que a sua palavra venha entrar na nossa mente, no nosso coração, que venhamos ser lavados, remidos, transformados pelo poder do seu nome. Cuida, Senhor, dos teus filhos, das tuas filhas, que sejamos uma bênção nas tuas mãos, onde quer que estejamos. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus abençoe a cada um, Deus esteja derramando a sua graça, do seu poder, que o Espírito Santo do Senhor esteja fazendo toda a diferença na nossa vida, e venhamos ver a glória do Senhor sendo manifestada no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe a todos.